energética, acho que vem uma imagem quase automática na nossa cabeça. Aham, aquela coisa bem futurista, né? Exato. Uma estética muito limpa, quase de laboratório mesmo. Tipo, painéis solares reluzentes no telhado, baterias silenciosas no chão. Um futuro totalmente eletrificado. Isso. Aquela ideia de que a tomada vai resolver todos os nossos problemas de emissão. E, bom, o mercado financeiro e a mídia até adoram essa narrativa, sabe? Com certeza, porque é uma narrativa de substituição total. É muito fácil de vender, né? Super fácil. Fica parecendo que o motor a combustão, que é visto como sujo, vai ser trocado da noite para o dia por um motor elétrico imaculado. Mas a realidade é outra. É o velho contra o novo. Mas, tipo, quando a gente começa a olhar para o mundo real... Para quem realmente move a economia. Exatamente. Quando olhamos para os portos movimentando contêineres, para frotas de caminhões pesados cruzando o país, aquela imagem asséptica da tomada universal simplesmente desmorona. Pois é, o cenário de quem precisa carregar o PIB nas costas é infinitamente mais pragmático. E, acima de tudo, demanda soluções que funcionem hoje. Imediatas, né? Sim, porque a eletrificação total de uma frota pesada esbarra num obstáculo financeiro que é, na maioria das vezes, intransponível. O famoso CAPEX, o custo de capital inicial. Isso. Imagina comprar milhares de caminhões elétricos e construir toda a infraestrutura de recarga de alta tensão. É um volume de dinheiro que quebra a operação de qualquer transportadora. E é por isso que as fontes que vamos analisar hoje mostram o pragmatismo dos combustíveis líquidos renováveis dominando esse espaço. Oferecendo uma transição muito mais barata, usando a infraestrutura que o mundo já tem montada, sabe? Bom, então boas-vindas a mais uma revisão semanal da newsletter Descarbonização Competitiva. E hoje nós temos um motivo extra para mergulhar nesse tema com ainda mais vontade. Um marco importante, né? Sim. Estamos celebrando a nossa edição número 50. Sensacional. Pois é. E é um momento perfeito para dissecar como o etanol e o biometano deixaram de ser vistos só como combustíveis para carros de passeio. E viraram os verdadeiros protagonistas da logística pesada. Além de entender como essa mudança tecnológica está ligada a uma disputa geopolítica feroz. Nossa, sim. Hoje a gente vai falar da corrida por minerais críticos, os subsídios bilionários e a briga por matérias-primas verdes. Tudo sobre a ótica de como isso mexe no fluxo de caixa e nos riscos das indústrias. Só um aviso rápido para quem nos ouve. A gente vai abordar movimentações de governos globais e regras do Congresso Nacional. Mas o nosso foco aqui é puramente econômico, logístico e tecnológico. Exato. O objetivo é entender os mecanismos por trás dessas decisões. Sem tomar qualquer partido político. Bom, para entender a escala de tudo isso, a gente precisa começar pelo lugar onde a matéria-prima nasce, o campo. Que é onde a mágica acontece. Pois é. Tivemos anúncios recentes de operações da Massey Ferguson e da Cocal que simplesmente mudam a lógica do que a gente chama de resíduo. É o conceito de quebrar aquele modelo linear de produção, sabe? A Cocal, por exemplo, começou a usar o biometano para abastecer a própria frota de caminhões. Mas a parte genial é a origem desse gás. Sim, ele é extraído da vinhaça e da torta de filtro. Para quem não é da área, historicamente a vinhaça sempre foi um passivo ambiental gigantesco do setor sucroenergético. É aquele resíduo líquido super corrosivo, né? Muito poluente se descartado de qualquer jeito e caro para gerenciar. Ou seja, um problema que só dava despesa. Exato. E o que eles fazem agora? Eles colocam esse resíduo em biodigestores anaeróbicos. Aí as bactérias decompõem a matéria orgânica sem oxigênio e liberam o biometano. O passivo que dava prejuízo vira o ativo energético que move o caminhão. É quase poético. É fantástico. E em termos de pegada de carbono, é um trunfo imenso. A logística foi descarbonizada usando o próprio lixo do processo produtivo. É como se a fazenda virasse um ecossistema fechado de energia, né? Onde o resíduo de hoje é literalmente o combustível de amanhã. Perfeitamente colocado. Mas, ao lado do biometano, o etanol também está ganhando um fôlego novo no campo. A Massey Ferguson mostrou um motor de trator operando 100% a etanol. Uma baita inovação também. Mas o que me deixou realmente curiosa foi um movimento da Bosch.
Eles anunciaram quase 30 milhões de reais focados em motores diesel. Sim, mas não para melhorar o diesel fóssil. Isso que é louco, é para desenvolver sistemas de injeção que permitem colocar etanol dentro desses motores pesados. Como é que isso funciona na prática? Tipo, eu misturo os dois no tanque, pronto? Não. Não é uma mistura no tanque igual a gente faz no carro flex. Ah, tá. Motores ciclo diesel e ciclo Otto são muito diferentes. O diesel inflama por compressão extrema. Ele não usa uma faísca de vela. E o etanol não aguenta essa pressão toda, né? Exatamente. O etanol não tem essa capacidade de autoignição. Então, o que a Bosch está criando é um sistema de dupla injeção. Dupla injeção? Isso. O motor continua usando diesel para dar aquele primeiro estalo, sabe? Para iniciar a combustão. E logo que a ignição acontece, o sistema injeta o etanol em alta pressão na câmara. Caramba! É como se o diesel fosse só um fósforo para acender o etanol. É uma ótima analogia visual. E o resultado é impressionante. Os testes mostram que dá para substituir de 40% a 60% do diesel consumido por etanol, Nossa! entregando o mesmo torque para puxar dezenas de toneladas. Tá, mas pensando na vida real da operação de logística, isso me levanta uma bandeira vermelha. Qual seria? Se eu sou dona de uma transportadora, tenho 500 caminhões e adoto essa injeção, eu passo a depender do etanol para mover mais da metade da minha frota. Aham. Eu não fico totalmente vulnerável à entre-safra da cana. O preço do etanol no Brasil sobe e desce loucamente dependendo do clima. É uma observação excelente. E essa flutuação é, sem dúvida, a principal barreira operacional hoje. O risco existe. Pois é. Mas a grande questão é pesar esse risco de preço do combustível contra o risco de capital. Lembra que a gente falou sobre tecnologia de ponte? O Bridge Technology? Sim, a ideia de não ter que trocar tudo de uma vez. Exato. Por uma transportadora, jogar fora caminhões a diesel que ainda rodam por 10 anos e pegar empréstimos bilionários para comprar caminhão elétrico, seria um choque fatal. Eles fecham as portas. Fecham. Então a injeção da Bosch permite descarbonizar metade da operação com um investimento muito baixo, só adaptando o motor. Você engole o risco da volatilidade do etanol, porque a economia de não comprar uma frota nova compensa absurdamente. Entendi. A sobrevivência financeira de curto prazo viabilizando a meta climática de longo prazo. Faz todo sentido. É o pragmatismo em ação. Bom, agora, se os combustíveis líquidos estão provando seu valor ali na Terra, a situação fica bem mais tensa quando a gente olha para os mares e para os céus. Aí a física começa a complicar. Bastante. A Maersk, que é um leviatão dos contêineres, testou um navio movido 100% etanol com sucesso. Mas, enquanto isso, a aviação está presa num gargalo terrível. É o exemplo clássico de um setor hard to abate, de difícil mitigação. Bateria nem pensar, né? Impossível hoje. Para levantar um Boeing e cruzar o Atlântico, você precisa de muita densidade energética. Se botar bateria, o avião fica tão pesado que não sai do chão. A aviação é refém do combustível líquido, então. Totalmente dependente da queima de hidrocarbonetos. E a solução seria aquele SAF, o combustível sustentável de aviação. Isso. Mas as fontes dessa semana destacam que escalar o SAF é um pesadelo. Por que é tão difícil fazer SAF em massa, sendo que a gente faz bilhões de litros de etanol todo ano? Porque a química e a logística do SAF são muito mais cruéis. O etanol vem direto da fermentação do açúcar, é um processo maduro. Tá, e o SAF? O SAF mais comum hoje precisa de óleos residuais, gordura animal, óleo de cozinha usado, e aí você tem que coletar isso no mundo inteiro. Nossa, catando gota a gota quase? Pois é. E depois de purificar, ainda tem um processo químico super agressivo, a hidrogenação, para quebrar a gordura pesada e deixar ela idêntica ao querosene de aviação fóssil. Tem que aguentar 50 graus negativos lá no alto, sem congelar, né? Exato. O problema não é nem fazer, é a logística de achar matéria-prima residual suficiente para a frota global inteira. Falta insumo. Caramba! E enquanto a aviação briga por óleo de fritura,
A Maersk simplesmente enche o tanque de um navio enorme com etanol. E tem mais. Nos centros urbanos, o relatório mostra que ônibus elétricos e a biometano lideram absolutos. O que faz sentido. O ônibus tem rota previsível, ele sai da garagem, roda o dia todo e volta para a mesma tomada à noite. Mostrando que aquela ideia de uma única tecnologia salvadora, a tal da bala de prata, não existe. A eletrificação ganha na cidade, o SAF luta na aviação, o etanol ganha no mar. Mas essa fragmentação levanta um problema macroeconômico seríssimo. É aí que a matemática parece que não fecha para mim. Pensa comigo, se a Maersk começa a comprar etanol em volume industrial para navios, e as aéreas brigam pelas mesmas safras ou resíduos para o SAF, e os caminhões usam o etanol na tecnologia da Bosch, e os carros flex continuam rodando, a demanda explode. Pois é, a gente não está criando uma arena global onde todos os modais vão brigar pela mesma exata colheita. Sem dúvida, a competição intersetorial por matéria-prima, o feedstock, é hoje a maior recomendação de atenção para os mercados. Sério? Sim, porque o navio da Maersk engole o combustível de milhares de carros numa viagem. Quando essas indústrias pesadas entram comprando na mesma feira, elas inflacionam tudo. E gera uma arbitragem regulatória, né? Perfeito! Quem tem um mandato mais rigoroso ou o bolso mais fundo simplesmente compra a safra inteira. Uau! Mas, por outro lado, o relatório destaca a aprovação internacional do etanol de milho brasileiro para uso marítimo. Isso é bom pra gente. É um multiplicador gigantesco de mercado e abre as portas não só para o milho, mas para culturas inovadoras como a macauba e o agave no futuro. Mas peraí, quando a gente fala de usar milho para mover navio, aquela velha crítica da Europa não volta com tudo? Tipo, vocês estão tirando comida do prato para abastecer navio. A crítica volta, mas ela ignora a mecânica moderna de como se produz. Quando você faz etanol de milho hoje, você só tira o amido da planta, a parte energética. E o resto? A proteína, as fibras, os minerais ficam todos lá. Isso vira um subproduto chamado DDG, que é uma ração animal valiosíssima. Ah, então não é uma coisa ou outra. Exato. O milho de segunda safra entrega o etanol para a economia girar e ainda entrega a proteína que alimenta o gado. É altamente sinérgico. No Brasil não tem briga entre combustível e comida. Que interessante! E foi bem essa sinergia que a nossa delegação foi defender lá na Feira de Hannover, na Alemanha. Foi uma ofensiva diplomática pesada mesmo. Uma tentativa de desmistificar os nossos biocombustíveis lá fora, né? Porque muito protecionismo europeu usa desculpa ambiental só para barrar a nossa competitividade. Com toda certeza. E se eles querem energia verde, vão ter que comprar de quem tem os ingredientes, o que nos leva para a base física de tudo isso. O subsolo, onde a geopolítica fica pesada, a guerra pelas terras raras e minerais críticos. Essenciais para as baterias, eólicas, motores elétricos. Pois é, a gente viu que a Câmara dos Deputados aprovou o texto base de um projeto focado nesses minerais críticos, tem um fundo de 5 bilhões de reais previsto. E um ponto polêmico, o poder do governo de vetar controle externo nessas operações. Tenta proteger a nossa riqueza, né? Mas o próprio relatório joga um balde de água fria ali. O nosso atraso no refino de terras raras é assustador. Previsão só para depois de 2030. A gente tem os recursos, mas falta a indústria de transformação. É o que eu chamo de síndrome do ingrediente cru. A gente tem os itens mais requisitados da economia verde, mas continua exportando eles in natura, como minério bruto. E depois a gente compra a refeição pronta de fora. A bateria caríssima. E o refino químico, que é onde a margem de lucro estratosférica mora, é dominado pela China hoje. Mas e essa regra do veto na lei? Isso ajuda ou atrapalha? É a grande contradição. O veto tenta proteger a soberania, evitar que lá fora venham e rasguem tudo de graça. Entendo. O problema é que mineração e refino exigem um capex absurdo. Bilhões. Quando você cria uma regra política imprevisível como um veto, você aumenta demais o risco jurídico. O investidor foge, né? Foge. Excesso de burocracia afasta justamente o capital e a tecnologia estrangeira que a gente precisa desesperadamente para construir as refinarias aqui. A gente tenta blindar o cofre e acaba trancando o dinheiro para o lado de fora. Basicamente isso. E falando em contradições gigantes, o relatório trouxe o que eles chamam de paradoxo da Noruega. Eu confesso que achei quase cômico. É uma dicotomia fascinante, para dizer o mínimo. Eles são a utopia verde internamente, né? Sim. Lideram vendas de carro elétrico no mundo, limpam as emissões internas, o escopo 1 e 2,
O país parece um cartão postal do clima. Mas a conta bancária da nação vem de onde? Da Equinor, a estatal deles, que bate recorde de lucro exportando bilhões de barris de petróleo e gás para o resto do planeta. Basicamente, eles mantêm o próprio quintal impecável, mas financiam esse luxo vendendo poluição engarrafada para os vizinhos. Nossa, é muita hipocrisia, né? E o mercado financeiro está começando a bater duro nisso. Estão precificando as emissões de escopo 3. Que é o carbono que o cliente final emite quando usa o seu produto. Exato. E o escopo 3 da Noruega é monstruoso. A lição para as corporações é: terceirizar a poluição para o cliente gera risco jurídico e de reputação altíssimo hoje em dia. O que nos leva para a parte final da nossa discussão. Porque toda essa tecnologia incrível e diplomacia não param em pé, sem regulamentação forçando a barra e dinheiro fluindo. Tem que ter mandato e recurso. Tivemos várias canetadas nessa semana. No Paraguai, soltaram um decreto obrigando a mistura de 50% de etanol na gasolina. O que no papel soa lindo. Mas na prática, não é um risco de engenharia absurdo para os carros deles que não são flex? É um risco técnico enorme. O etanol é corrosivo e lubrifica de um jeito diferente da gasolina. No Brasil, a gente levou décadas melhorando a tecnologia flex. Com mangueiras e bombas específicas? Isso. Colocar 50% no motor antigo paraguaio vai causar danos severos muito rápido. Regulação ignorando a realidade mecânica. E nos Estados Unidos, a EPA cravou metas recordes, até quase 6 bilhões de galões de diesel renovável. E o foco deles é muito no HVO. Que é a grande estrela lá. Qual a diferença do HVO para o biodiesel normal que a gente usa? O biodiesel normal ainda tem oxigênio na molécula. Ele absorve água, degrada borracha e não pode ir para os dutos de longa distância do petróleo. E o HVO? O HVO é um óleo vegetal hidrotratado, tiram todo o oxigênio sob alta pressão. Ele fica igualzinho ao diesel fóssil quimicamente. Ah, então ele não estraga o motor e vai pelos mesmos dutos da infraestrutura antiga. Perfeito. O gargalo lá é só que a indústria precisa dobrar a capacidade de produção rápido e eles querem garantia jurídica de que as regras não vão mudar com as eleições. Dinheiro tem, falta segurança de longo prazo. Exatamente. E pulando para a Alemanha, liberaram 5 bilhões de euros para a indústria pesada. Mas o relatório foca nesses Carbon Contracts for Difference. Como isso funciona? É bem inteligente. Se uma siderúrgica vai parar de usar carvão e passar para hidrogênio verde, o custo dela de fazer aço vai nas alturas. A empresa quebra ou vai embora. A famosa fuga de carbono. Então o governo assina um contrato cobrindo essa diferença de custo operacional por um tempo. O governo paga a conta extra para a empresa ficar na Alemanha e ser verde. Tá, mas 5 bilhões não é só uma gota no oceano para a indústria alemã. E quando o contrato acabar? É uma gota, sim. Se o mercado, lá na ponta, não aceitar pagar mais caro pelo aço verde, o modelo desaba. O subsídio não sustenta a indústria para sempre. Entendi. Mas olha, falando em solução financeira, a coisa mais genial que eu vi não veio da Alemanha, mas sim do agro brasileiro. Foi a grande sacada da semana. Pela primeira vez vimos os CBO sendo usados como garantia real numa operação de barter. Uma maturidade financeira impressionante. Só para explicar para quem não é do agro, barter é aquela troca. O produtor pega adubo e semente antes de plantar e promete pagar em sacos de soja lá na colheita. Mas como o CBO entrou nisso? O CBO é o crédito de descarbonização. Uma tonelada de carbono que deixou de ir para o ar vira um título na bolsa. Tá. O que aconteceu agora foi que a instituição financeira aceitou esse crédito verde do produtor como garantia para liberar os insumos mais barato. Nossa. Ou seja, o ato de descarbonizar literalmente virou moeda de troca imediata na mão do produtor rural. Ele usa o verde para comprar adubo hoje. É o futuro. Você monetiza o ativo ambiental na origem e reduz o custo de quem está preservando. Alinha totalmente a sustentabilidade com o fluxo de caixa. Bom, a gente focou em não passar de 20 minutos, então acho que isso traz a gente para o fechamento perfeito. Foi denso hoje, né? Foi. Recapitulando rápido para nossa audiência o que vimos nessa nossa edição número 50, vimos o etanol invadindo o transporte marítimo, os caminhões a diesel ganhando vida nova com injeção de álcool sem precisar de bateria cara. Discutimos o cinismo da Noruega, o gargalo das nossas terras raras
e a falta de SAF na aviação. E fechamos com o dinheiro verde descendo para a raiz da fazenda através do barter com os CBIOs. Mas eu queria deixar um pensamento provocativo para fechar. Manda. Se a aviação, a Maersk, com os navios e as rodovias, vão todos competirem desesperadamente pela mesma safra. Aham. A pergunta para os próximos 10 anos não é mais qual o melhor combustível. A grande pergunta é como o mercado global vai reprecificar o valor de um simples metro quadrado de terra. Nossa. Porque esse mesmo solo produtivo vai ter a missão de alimentar as pessoas, mover os navios e abastecer os aviões. Tudo ao mesmo tempo. É uma pressão impensável sobre a Terra. É algo que explode a cabeça quando a gente para pensar. Deixo essa pro pessoal refletir. Bom, com essa reflexão pesada, a gente encerra hoje. Queria agradecer demais a atenção e a companhia de quem nos ouve, por reservarem esse tempo para destrinchar tudo isso com a gente. É um orgulho enorme chegar à edição número 50 com vocês. Com certeza. E, claro, não paramos por aqui. Na próxima semana nós estaremos de volta mergulhando nas tendências e inovações e mais uma revisão semanal da newsletter Descarbonização Competitiva. Até a próxima. Até lá. Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas.